Vida e Saúde está começando agora. Que bom que você está aqui comigo. Que bom que eu vou ser a sua companhia a partir de agora. Eu e mais alguns colegas convidados, todos da área da saúde, da alimentação saudável, tudo para que você viva o que o Criador planejou para a sua vida. Viva com mais saúde, viva com mais alegria, viva com mais paz de espírito. Isso tudo é plano de Deus para a nossa vida, viu? E a gente continua falando um pouquinho sobre saúde, sobre envelhecer, mas dessa vez envelhecer com saúde. A gente também vai ter aqui o quadro Raio-X e eu gostaria que você começasse já a pensar. Você sabe como é feita a salsicha? É daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Tem também uma receitinha esperando por você, saúde espiritual e muito mais. O programa é feito com muito carinho, tentando atender às suas necessidades, tentando responder às suas dúvidas e os seus anseios. E sabe como você pode mandar as suas perguntas pra gente? Através do Facebook. Você pode mandar lá, contar um pouquinho da sua história, você pode contar um pouquinho da sua dificuldade, você pode contar um pouquinho das suas vitórias também. E a gente vai tentar te atender com o maior prazer. Tem também o nosso blog, que você tem acesso aos conteúdos apresentados aqui no Vida e Saúde anteriormente, novotempo.com/Vida e Saúde. E tem também conteúdo exclusivo para quem já acompanha o programa diariamente, lá no vidasaude.tv. Conteúdo exclusivo, coisa que você não viu aqui no Vida e Saúde, tá lá esperando a um clique de distância na hora que for mais conveniente para você. E não esqueça de compartilhar. Coisa boa a gente precisa repartir, coisa boa a gente precisa mostrar para quem a gente ama, para quem a gente gosta, para quem a gente cuida. E o programa está só começando, eu quero agradecer aqui a doutora Cristiane Keffler. Tudo bem, Cris? Tudo jóia, Taru. Prazer mais uma vez ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. No começo das entrevistas aqui com a doutora Cristiane, ela falou uma frase que me chamou bastante atenção. É natural envelhecer e faz parte do processo, a despeito de nós, da nossa vontade de querer adiar esse acontecimento da nossa vida. É possível envelhecer de bem consigo mesmo, envelhecer com saúde? Com certeza. Eu acho que o principal fato é a aceitação. Nós temos que envelhecer com saúde porque nós temos que nos aceitar, nós temos que gostar do que nós olhamos no espelho, independente do que as outras pessoas pensam. O mais importante é você ter uma naturalidade, você ter uma relação, né, boa consigo mesmo. A gente já falou sobre vários cuidados aqui durante a semana. Você que não conseguiu assistir todos os programas, depois que acabar esse aqui, entra lá no nosso blog, novotempo.com/Vida e Saúde, perdão. Mas alguns cuidados, parece que a gente precisa de cuidados mais específicos passados pelo profissional. Que cuidados são os mais comuns no consultório, doutora? Bom, a gente às vezes tem muita procura para coisas não tão importantes. E sempre que um paciente passa em consulta dermatológica, ele deveria ser avaliado da cabeça aos pés. Começando do cabelo, né? E terminando lá na unha do dedão. Então a gente tem que olhar um todo, porque às vezes a queixa do paciente é uma coisa tão insignificante e ele pode ter uma pinta alterada, uma suspeita de um câncer de pele. Então é muito importante a gente ter esse hábito de ir ao dermatologista, né, de procurar, de investigar e de tratar algumas doenças, algumas complicações. A pele, ela fala muito pra gente, então a gente precisa investigar sempre e acompanhar. Sem contar que alguns problemas, quando identificados no começo, têm muito mais chances de sucesso no tratamento do que problemas mais avançados, né? Com certeza, isso é uma verdade para todas as doenças, inclusive para os cânceres, né? Quando a gente diagnostica um câncer no início, ele tem tratamento, ele tem cura. Porém, a gente não tem esse hábito, a gente só corre atrás depois que já está tudo prejudicado, a gente não tem muito esse hábito de prevenir. O exercício físico, a gente falou muito sobre alimentação, falou muito sobre hidratação, a gente falou sobre cuidados com a exposição ao sol, mas a atividade física também tem exerce algum papel na saúde da pele, do envelhecimento? Com certeza, o exercício, ele estimula a nossa proliferação e ele estimula o tônus muscular. Quando a gente faz exercício, a gente consegue atingir um equilíbrio entre saúde, né? A alimentação também é muito importante, mas se você exercita demais, você também pode ter um estímulo, por exemplo, à flacidez. Ah, é? Nós temos alguns pacientes que têm aquela
vontade de ficar muito fortes e acaba, de repente, no emagrecimento depois, estimulando a flacidez. Uma corrida muito intensa também faz com que o nosso rosto tenda para baixo, então também pode estimular a flacidez. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio. O exercício é extremamente importante, mas, por exemplo, se você opta por caminhar no sol, você também está correndo um risco de piorar o envelhecimento da pele. Então nós temos que ter alguns cuidados mesmo durante o exercício, mas ele sim é muito importante. Que cuidados a gente precisa tomar desde pequenininho e que cuidados a gente pode pensar em começar a tomar mais velho? Desde a infância, nós temos que ter cuidado com o protetor solar, ele é importante. As crianças, elas hoje estão ficando muito dentro de casa, brincando com iPad, iPhone, esquecendo da vida, né? Mas é muito importante que a criança brinque no sol, que a criança brinque de um pega-pega, faça exercício físico. Nós temos que permitir e estimular esse ato nas crianças. Quando elas fazem isso, elas têm aquele desenvolvimento melhor, o desenvolvimento ósseo é melhor. Então, nós temos uma série de prevenção já desde a infância. Na adolescência, a gente tem que estimular bastante o uso de protetor solar. Na fase adulta, nós temos que estimular a hidratação, muito importante, hidratação da pele, hidratação interna, né? O beber água. Nós temos também que estimular o exercício, a prevenção, a alimentação natural. Tudo isso ajuda para uma pele saudável. Agora, a pele também pode ser um reflexo do envelhecimento ou de algum problema interno do nosso corpo. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse alguns exemplos para que o nosso telespectador também possa ficar alerta e possa procurar um especialista. É muito importante, eu falo que a pele às vezes conversa com a gente, né? Se você tem um problema interno, isso pode se evidenciar através da pele. Por exemplo, um paciente que tenha problema nos rins, ele pode não saber, pode estar numa fase que ele ainda não descobriu, ele não gosta de ir no médico, a unha dele já pode me dizer que ele tem problema nos rins. A gente chama de unha meio a meio, ela fica de um lado mais clara, de outro mais escuro. Então, um paciente que tem uns pontinhos nas unhas, ele pode ter predisposição à psoríase, por exemplo. Pontinhas esbranquiçadas? Como se fossem furinhos na unha, certo. Entendeu? Uma manchinha também pode falar a favor de um câncer de pele. Eu tenho uma paciente que um médico homem olhou na coxa quando ela estava na rua e ele falou assim, nossa, você tem que ver essa pinta. E ela achou ruim, porque ele estava olhando para as pernas dela, né? Achou um absurdo, mas realmente era um câncer de pele. Então, são coisas que nós temos que observar para trabalhar com a prevenção e o tratamento precoce. É óbvio que nem todos os sinais que você está vendo aí no seu corpo indicam problemas, mas quando você tem a análise, quando você tem um olho de um expert analisando aquilo ali, você vai ficar muito mais tranquilo. Novamente, quando a gente identifica um problema no início, é muito mais fácil, a gente tem muito mais chance de tratamento e de sucesso nesse tratamento do que, às vezes, uma coisa que já fugiu do controle. Hoje nós temos muito avanço, por exemplo, no consultório a gente tem um aparelho que chama dermatoscopia, o procedimento. A gente consegue olhar essas pintas como se fosse uma biópsia superficial da pele. Certo. A gente consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Então, muitas vezes, quem tem medo, não quero fazer biópsia porque pode cortar, a gente só com esse aparelho consegue diagnosticar se a pinta é boa, se a pinta é ruim. É importante você conhecer essas pintas. Existe uma forma muito simples que a gente explica aos pacientes, é o ABCD. O ABCD é o seguinte, A é referente a assimetria da pinta. Então, se você tem uma pinta redondinha, ela é simétrica, ela é mais tranquila. Agora, se você tem uma pinta assimétrica, de um lado é diferente do outro, você corta ela como se fosse uma pizza e compara os lados. Se você perceber uma assimetria, ela pode ser um sinal de alerta. Ok. O B é a borda. A borda, quando ela é irregular, ela fala a favor também de uma assimetria, de uma lesão em proliferação. Então, nós temos que ter cuidado também. Alguma alteração. O C é a cor. Se nós temos mais de 3 cores, também é um sinal muito importante de que pode ser uma pinta mais perigosa, um câncer de pele. Então, 3 cores ou mais. E o D é o diâmetro. Acima de 6 milímetros, a gente também já acha que pode falar a favor. Lógico que esses sinais juntos, eles são muito importantes, mas nem toda pinta escura pode ser um melanoma. Existe melanoma branco. Então. Claro.
E todos esses detalhes aqui, a gente às vezes passa desapercebido por nós que somos leigos. Então, o especialista, ele tem condições, ele tem instrumentos, ferramentas capazes de nos ajudar a resolver esses problemas também. Sim. Agora é o seguinte, a gente mencionou aqui o câncer também pode ser um fator do envelhecimento da pele? Com certeza, nós temos vários tipos de câncer de pele e nós temos inclusive câncer interno que se exterioriza na pele. Ok. Né? Durante o envelhecimento é muito comum o desenvolvimento de câncer do tipo CBC, carcinoma basocelular, e SEC, carcinoma espinocelular. Esses cânceres, eles raramente dão metástase, eles não são tão perigosos. Então a gente tirando com uma margem segura, a gente consegue curar. Porém, existem alguns cânceres de pele que são mais perigosos e esses podem espalhar, eles podem dar metástase, então é bem mais complicado, nós temos que acompanhar de perto. Você falou em um dos programas aqui com a gente que alguns tipos de câncer são evitáveis simplesmente pelo fato de limpeza, de esfoliação. Então, manter uma rotina de cuidados com a pele, em geral, corporal, gente, não é só rosto, não é só colo, não são só as mãos, corporal, ajudaria no fator de prevenção de câncer de pele? Se você me pedir um produto para prevenir o câncer de pele, esse produto vai ser o protetor solar. Se você não gosta de passar nada, eu não tenho paciência para fazer hidratação, eu não gosto de usar nada de creminho, minha pele não aceita, use o protetor solar, porque ele previne câncer de pele. Em qualquer idade, se de repente eu não usei até os 30, 40 anos, nunca usei protetor solar. O protetor solar vai fazer diferença dali para frente? Com certeza, com certeza. Aquelas pintinhas que aparecem na mão e que denunciam muito a idade da pessoa, elas aparecem por causa do sol. Não por causa desse sol que a gente está tomando hoje, mas por causa do sol de 5 anos atrás. Elas demoram muito para se desenvolver e para crescer. Então, nós temos que pegar o hábito e nunca é tarde. Nós temos tratamento, né? Às vezes as pessoas falam, eu tirei a pintinha, mas apareceu de novo. Na verdade, não é que apareceu de novo, essa pinta já estava para se formar há 5 anos atrás. Então, é um processo lento de tratamento, mas o mais importante é que a gente consiga a prevenção através do protetor. Tá certo. Quanta coisa a gente aprendeu, coisa simples, coisa útil. Obrigada, viu, doutora? Imagina. Eu espero que você coloque em prática, assim como eu, abrindo os horizontes, conhecendo mais coisas. A gente esse conhecimento deve gerar mudanças práticas na minha e na sua vida, viu? A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem raio-x por aqui. Você sabe do que é feita a salsicha? Não perca daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.